Fala pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui, né, a mais uma aula de infraestrutura de tecnologia da informação, né? Na aula passada a gente falou um pouco, né, da camada de enlace. A gente falou as características da camada de enlace, mas especificamente a gente deu um enfoque naquela que é a principal tecnologia que a gente utiliza, no principal modelo, método de acesso que a gente tem da camada de enlace, que é o CCMA-CD, né? E a gente viu lá que o CCMA-CD tem uma característica lá de tratar as colisões, né, de detectar um sinal na rede antes de transmitir esses dados. Né? Aí só voltar às aulas anteriores aí que você vai ter essas informações aí. Tá? Agora a gente vai focar um pouco no padrão, né, no padrão de transmissão, no padrão que é utilizado dentro das redes locais. Tá? Ainda a gente está falando em nível de camada de enlace, tá bom? Então, um dos dispositivos que a gente tem aí, né, um dos principais aí que a gente vai estudar dentro desse nível de camada de enlace é o switch, tá ok? O switch é um computador, então a gente vai referir ele aqui como computador, e ele tem a característica, né, como a gente está trabalhando em camada de enlace, ele vai comutar, então, datagramas, né, diferente lá do roteador, que ele vai comutar pacotes, tá certo? É uma camada acima, né, que a gente vai estudar ainda no percurso próximos vídeos aí, que a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? E para fazer essa comutação desses quadros, né, ou desses datagramas, ele vai se referenciar através dos endereços físicos dos dispositivos, né? Então, ele vai ter lá uma tabela que a gente chama tabela de caminhamento, que ele vai saber quais os dispositivos estão conectados a ele, né? Os seus endereços físicos, né? Os seus endereços MACs, né? Mas como que ele vai saber isso, né? Através, né, do que a gente tem lá do protocolo ARP, ok? O protocolo ARP ele vai ser um mecanismo que vai utilizar para que você faça, né, igual acontece dentro do DNS, né, no protocolo do DNS, que você tem lá a conversão dos endereços IPs em nomes, né, na verdade nomes em endereços IPs. Aqui a gente tem uma referência, né, da conversão dos endereços IPs nos endereços físicos da máquina, tá certo? Então o ARP ele vai auxiliar nesse sentido, né, o protocolo ARP, tá certo? Então, a referência, então, toda vez que vocês escutarem aqui dentro da literatura ou nas nossas gravações de vídeos, falando, não, o endereço MAC, eu estou falando do endereço físico do dispositivo, né? Quais são as características desses endereços físicos, né? Quais são os detalhes que a gente pode olhar, analisar sobre eles? Normalmente, né? Normalmente é regra, tá, pessoal? Esqueça a palavra normalmente aí. Ele é composto por 6 bytes de comprimento, então você vai ter 2,48, 2 elevado a 48 endereços MACs possíveis, tá certo? Normalmente, desculpa aí, pessoal, tomei uma aguinha aqui, não é cerveja não, tá? Normalmente são expressos em notação hexadecimal, tá certo? E são projetados, né? Inicialmente são projetados para não mudar, tá certo? Apesar de que a gente pode fazer essas mudanças hoje através via software, né? Então, o endereço MAC, teoricamente, ele é exclusivo. Então, um determinado fabricante, né, Lucent, por exemplo, um fabricante de placa de rede, ela vai receber endereços, né, faixas de endereços que ela vai poder utilizar nos dispositivos que ela vai produzir, tá certo? Então, cada fabricante tem um grupo, né, uma identificação que ele vai ali poder utilizar para contribuir. Normalmente, eles vão utilizar lá, se eu não me engano, os primeiros 2 elevado a 24 endereços iniciais é utilizado para a identificação do fabricante. Os outros 2 elevado a 24 endereços, né, é muito endereço, se você for lá, coloca aí na calculadora, você vai ver a quantidade de endereços possível, é utilizado para a identificação única do dispositivo daquele fabricante. Beleza? Mas não é o foco do nosso curso, não, mas é só um detalhe aí, uma curiosidade que tem. Apesar de que, né, hoje, via software, você pode alterar, né? Sistemas operacionais, Linux, por exemplo, facilmente você altera com alguns comandos aí o endereço MAC, o endereço físico de uma máquina, tá? Via software a gente consegue manipular isso aí, tá? Bom, mas como que isso vai funcionar na prática, então, né? Então, a gente vai mostrar um exemplo aqui, né? A gente tem uma redezinha aqui, local,
tá? Aqui, só para contextualizar vocês, esse aqui é um switch, uma representação de switch, aqui é uma representação de um roteador, tá? Fazendo essas conexões. E o que acontece, né? A gente já falou que o principal característica do protocolo ARP é fazer essa conversão de IPs em endereços MACs, tá? Mas como que isso é feito, então? Ele vai utilizar um recurso que a gente chama de endereço de difusão. O que vai acontecer? Imagina que essa máquina aí, a primeira máquina, a máquina C, ela foi conectada na rede, então ela está lá com IP final 220, ela tem o seu MAC address, né, ativo lá, e ela quer saber quais são os vizinhos que ela tem ali, quais são os dispositivos que estão conectados no mesmo computador que ela. Então ela vai fazer o uso de um endereço de difusão, né, ou seja, esse endereço aqui que vocês estão vendo aí, sequenciais, né, FFF, FFF aí, né, você vai ver esses conjuntos aí. Ele vai mandar esse pacote de dados. Como é difusão, todos os dispositivos irão receber. Inclusive, tem que ter que ficar ligado, né, que tem alguns ataques de segurança e de indisponibilidade de rede que utilizam justamente essa característica de endereços de difusão para fazer os ataques, né? Uma vez que, teoricamente, todos os dispositivos têm que receber esse endereço de difusão, né? O atacante ele inunda a rede com esses endereços, né, ocasionando que a gente fala de negação de serviço, né? Mas é assunto para próximas aulas aí, quando a gente for falar de segurança da informação. Mas enfim, então através desse endereço de difusão aí é montada então a nossa tabela ARP, né, do nó aí C, tá certo? No dispositivo C aí, porque uma vez que todos os dispositivos vão receber esse pacote, né, que foi enviado, na verdade esse quadro que foi enviado, ele vai responder e a partir daí ele já tem como montar a sua tabela, né, a sua tabela com os endereços, né. Então o que vai acontecer? Ele vai saber exatamente os IPs e os MACs que estão vinculados a cada uma das máquinas. Então aqui você vai ver aqui que tem o IP 23, né, IP 23 com o MAC final, né, B1, tá certo? Então, ele consegue, através dessa técnica, né, descobrir quais são os dispositivos que estão vinculados a ele, tá certo? Vinculados na mesma rede que ele, tá certo? Então, a conversão é feita através dessa tabela ARP. Outra coisa que a gente vai ter também, né, é o padrão de transmissão que a gente vai utilizar na camada de enlace, que é o Ethernet, né? Então, o Ethernet é a tecnologia mais utilizada em redes locais, tem característica de ser mais barato que outras tecnologias, né? E, inicialmente, a primeira aplicação da rede Ethernet utilizava um hub. Por que não utiliza os hubs mais, né? Os hubs, a gente tem a definição no jargão nosso técnico e na literatura até, como dispositivo burro, né? O que acontece? Ele contribuía muito para um número de colisões alto na rede, porque ele encaminhava os quadros, né, os pacotes, para todos os dispositivos da rede, né? Quando a gente utiliza um switch, o switch vem do termo chaveador, ele faz o chaveamento, vamos dizer assim, entre as portas efetivamente envolvidas naquela comunicação ali, né? Então seria lá, ele faz um chaveamento entre o nó A e o nó C, por exemplo, que vai ter uma comunicação naquele momento, né? E não mandando os pacotes para todos os outros nós, né? Enfim, então essa característica mudou, né? Então o dispositivo que a gente utiliza hoje em grande escala são os switches, né? Por isso que a gente foca, né? E fala muito deles. O Ethernet também ele é referenciado pela norma da I3E 802.3, a gente já falou um pouco sobre ela aqui, né? Por que normatizar, né? Por que a gente tem essas normas, esses padrões, né? Mas ele vai ter outros nomes também, outras referências que ele vai ter na literatura vocês vão encontrar, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, aqui, né? T base T, 10 base T, né? Aqui está referindo, o primeiro valor está referindo a questão de velocidade, então a gente está falando uma velocidade da rede de 10 megabits, um padrão patternizado, ok? Aqui a gente tem aqui 10 base 2. Isso aqui se refere a um padrão de velocidade com 10 megabits com cabo coaxial, né? Aqui a gente já tem um Fast Ethernet, que é outro termo também que tem, né?
que é referenciado a velocidade, então o fast vem de 100 megabits, tá? Par trançado, ok? Então, isso aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui redes com fibra, né? LX aqui, né? E a gente está falando de 1000 megabits aqui. Aqui já a gente já fala uma rede de 10 gigabits com cabo par trançado, enfim. Né? A partir do gigabit Ethernet, né? Que são as redes, por exemplo, a 1000 base T, né? A gente tem a consideração que esse padrão começa a ser também do tipo full duplex. O que é um padrão de comunicação full duplex? Você tem um canal de transmissão, né, e o canal de recepção. Você tem transmissões de dados simultâneas, tá certo? Ok? Tranquilo? E aí você pode ter características, né, nesses padrões de comunicação. Você pode ter padrão de comunicação half duplex, né? O que seria half duplex? Você tem um canal isolado de transmissão e de recepção, porém não são simultâneos esse compartilhamento de informação, né? Esse tráfego de informações. Você pode ter um canal simplex que é o mesmo canal, né? O meio mesmo físico, é o mesmo meio que o mesmo par de cabeamento, né? É utilizado tanto para transmissão quanto para recepção e obviamente não vai ser simultâneo, né? Ok? Então é importante falar sobre essas características, né? Essas outras nomenclaturas, para que vocês tenham noção aí e depare que na hora de manuais, na hora que você for implementar um serviço, você tem noção efetivamente do que se trata, né? Que quando está referenciando lá 100 base T, você está referenciando o padrão Ethernet também, ok? Enfim, voltando para o nosso switch, que é o foco aqui, que a gente está falando, né? A gente vai ter a característica dele, né? Que a gente pode falar que é um dispositivo que é de repasse e filtragem. O que quer dizer, né? Então, ele sabe decidir quais os pacotes ele deve encaminhar, então ele vai ter essa característica de saber os pacotes que vão ser encaminhados e também sabe os pacotes que poderão ser descartados, ok? Então, ele tem a característica de autoaprendizagem, então, a partir do momento que você tem um tráfego, ele identifica aquele dispositivo, aquele meio físico, ele vai ter a sua tabela de encaminhamento ali, que ele vai saber exatamente qual porta que se originou aquele tráfego, ok? E principalmente, como a gente está falando de camada de enlace, o dispositivo, o endereço físico daquele dispositivo. São dispositivos plug and play, teoricamente você não precisa fazer nenhuma configuração, a gente vai ver outras características dos switches, principalmente switches gerenciáveis que tem outras variáveis que a gente pode fazer, mas assim, dentro dessas características, a gente trata os switches como os dispositivos plug and play, e aí a gente tem a possibilidade também dentro dos switches de enlaces heterogêneos. Então, muito provavelmente, você vai ter em algumas aplicações utilizando lá enlaces com par trançado, outros enlaces com fibra ótica e todos eles compartilhando o mesmo dispositivo, né? Obviamente vai ter alguma adaptação do dispositivo para permitir que ele aceite, né, tanto conexões de cabo par trançado quanto de fibra ótica, né? E também uma questão muito relevante que é a questão de colisões, né? O switch, então, ele tem essa questão, como ele faz esse chaveamento, essa característica de, principalmente comparado com o hub, né, de reduzir o número de colisões aí, ok? É importante falar para vocês aí, né, uma característica só para conceituar, porque daqui a pouco a gente vai chamar de outro computador, um computador de pacotes, que é o roteador, é o foco das nossas próximas aulas, né? Quando a gente estiver falando da camada de rede. Então, o comutador, né, o switch, ele está aqui na camada de enlace, tá certo? E o roteador, ele já está na camada de rede, então ele vai fazer comutação de pacotes. Se a gente for fazer um paralelo aqui entre esses dispositivos de rede, tem um paralelo, essa tabela eu achei interessante, que é do Corose, que faz justamente essa comparação entre os três dispositivos aí, né? Os hubs hoje em desuso, né, mas isolamento de tráfego ele não possui, ele é considerado um dispositivo plug and play, e roteamento ele vai fazer? Não vai fazer. Os roteadores, né, ele tem isolamento de tráfego, depois eu vou detalhar isso, né, como que seria esse isolamento de tráfego, né? Ele é plug and play? Não, no roteador você vai ter que fazer alguma configuração nele, né, para ele ter ali essas características, para ele funcionar na camada de rede, né, e a gente vai aprender também. E ele faz roteamento? Obviamente que sim, né? Os comutadores, que são os nossos switches, né, que a gente vai referenciar aqui como switches, ele tem isolamento de tráfego, é plug and play, mas porém não tem a questão do roteamento. Beleza, gente?
Outra característica também que a gente vai ver na prática, né, e vai desenvolver aqui na prática, é a característica de redes virtuais, que são as VLANs que a gente utiliza no switch. Bom, nessa fase inicial, eu só quero que vocês entendam o conceito de VLANs, ok? Nada mais é que como se você tivesse no mesmo switch duas redes separadas fisicamente. Ficou confuso o conceito, né? Mas o que acontece? Né? Você pode possibilitar, através de configurações, separar, isolar tráfegos de redes. Então, por exemplo, aqui, eu defini que entre a porta 2 e 8 eu vou ter os computadores que pertencem ao curso de engenharia elétrica, nesse switch específico. Né? Entre a porta 8, entre a porta 9 e 15, eu vou ter os computadores da ciência de computação. Ok? O que vai acontecer? Para esses computadores aqui, né, eles vão se comunicar normalmente, ok? E esses computadores também se comunicam normalmente. Porém, se você precisar de comunicação entre os departamentos, diferentes departamentos, é como se eles estivessem isolados fisicamente, ok? Dentro do mesmo dispositivo, a gente tem esse esquema de isolamento, tá? Depois eu vou mostrar na prática, tem outros parâmetros que a gente deve configurar, né? O tipo de porta, né? Se é target, se é untarget, né? São as características que a gente vai falar das VLANs e a gente vai fazer isso na prática para mostrar para vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado, o vídeo foi um pouco longo, né? Mas não perca aí os próximos vídeos, que a gente vai falar aí da camada de rede e também vai mostrar algumas coisas práticas aí para vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal, obrigado pela paciência e fique com Deus.